Hoje são 25 de janeiro e nós vamos ver esse vídeo, Espiral do Silêncio. Esse Espiral do Silêncio é uma teoria da comunicação criada pela alemã Elisabeth Neumann e que diz que a opinião pública é o nosso tecido social, quer dizer, é uma força tangível controlada pela família, pelas amizades, pela autoridade, pelo relacionamento afetivo e pela comunicação entre as pessoas. Hoje as redes sociais são a nossa malha social, e é através delas que a gente se relaciona, que a gente troca ideias, informações, interage, né? Curte, comenta e compartilha. E a espiral do silêncio é a principal causa de alienação entre as pessoas. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, as decisões das pessoas são uma espécie de sexto sentido para avaliar a tendência geral sobre um tema. É uma relação profunda que nos liga, né, formando uma malha ou tecido social, e essa teoria é usada para formar a opinião das pessoas sobre as formas do poder político e econômico, oferecendo as posições ideológicas autorizadas ou não, tornando difícil a percepção seletiva e condicionada às mudanças de opinião. Então, as mídias, nós vamos ver, elas manipulam a opinião pública com as suas publicações, silenciando a opinião da maioria das pessoas. E sem contrapontos, sem ter o contraditório. Elas manipulam unilateralmente, dizem o que elas acham que é certo ou o que é errado e pronto. Isso fazem os jornais aí, as mídias normais, Folha, UOL, Globo, as revistas, Isto É, Veja e tantas outras, né? Eles dizem, por exemplo, se não fosse o Dória, nunca teríamos uma vacina no Brasil. E as pessoas acreditam, isso aí se torna, não tem contraditório. Eles continuam manipulando dessas maneiras. Então, segundo a Elizabeth, há 3 mecanismos de influência da mídia sobre o público, sobre a cabeça das pessoas. A primeira é a acumulação. O que é acumulação? É o excesso de repetição. Ficam repetindo as mesmas coisas todo dia, né? E depois tem a consonância ou a semelhança, que é um outro mecanismo, que as notícias são produzidas e vinculadas, né? Tudo semelhante, tudo igual praticamente, só mudam a letra ou mudam um pouco o título, mas o tema é sempre o mesmo. E a onipresença, que significa que as mídias do país inteiro, do Iapoque ao Chuí, em todos os lugares, do Brasília ao Amapá, ao Rio Grande do Sul, um determinado assunto é veiculado 24 horas por dia, é saturado nas mídias. Exemplo de teoria espiral do silêncio. Teve um instituto de São Paulo, Instituto Royal, eles faziam experiência com cães lá e tinham, isso foi em 2013. Então houve uma ONG que acusou o instituto de maltratar os animais, não sei o que os animais ficavam presos, não sei o que. E a Rede Globo publicou isso aí. Esse pessoal da ONG foi lá, resgatar os animais, invadiram o instituto, fizeram um escândalo lá. A Rede Globo publicou isso. E a grande mídia, né, depois tentou mostrar o contrário, que não havia irregularidades, que o instituto não estava maltratando os animais, mas não adiantou nada. Eles não conseguiram mais mudar a opinião pública depois daquela primeira impressão. Os telespectadores formaram uma opinião, uma quantidade significativa, que as pessoas se tornaram absolutamente contra ao manejo daqueles animais e o Instituto teve que mudar a conduta. Então vejo que nota-se que é um limite, é um abismo entre a notícia nas mídias e a relação disso aí com a população. Não adianta eles afirmarem uma coisa quando o povo pensa diferente, quando a maioria da população já tem uma opinião formada e pensa diferente. Então a mídia tenta fazer a cabeça das pessoas através de filmes, das novelas, dos seriados, das notícias fake news e reportagens que retratam assuntos polêmicos e fazendo com que cada pessoa ou cada um tenha um espaço, né, sobre a mídia. Porém, a esquerda gramscista, ela usa esses artifícios para manipular a opinião pública contra os governos conservadores, como é o caso do Bolsonaro, né?
Exemplo, as queimadas da Amazônia, que eles martelaram tanto, o derramamento de óleo nas praias, os fake news sobre o governo, muitas coisas que o presidente não tinha nada a ver, mas que, através das próprias redes sociais, com as militâncias deles, eles fizeram a cabeça das pessoas. Então, essa espiral, ela aceita a opinião de minorias e silencia as maiorias, como nós vamos ver ali. Primeiro, eles censuram a liberdade de expressão, né, para depois eles manipularem o resto. Né. Então, quem baixa a cortina de silêncio, a primeira coisa que uma ditadura faz, né, é censurar a expressão das pessoas, e quem não pode se expressar é uma pessoa que simplesmente fica anulada, não tem relevância nenhuma. É como tirar o público de um show, acabou o show. E a direita, né, a nossa direita brasileira, é atacada diariamente, né, por causa do presidente da República, que eles rotulam de nazista, fascista, magista, misóginos, não sei o que mais. E nós, os apoiadores dele, ficamos acuados e ninguém quer ser rotulado, por extensão, com esses apelidos aí, com esses adjetivos que eles dão para o presidente todos os dias. E as pessoas querem, claro, zelar pela sua imagem, perante seus amigos, seus colegas de trabalho, ou perante os seus familiares, mas o nosso presidente, ele não se deixa pautar pela mídia. E os seus eleitores, em grande parte, que se pauta pelas impressões, que não quer passar como um referencial para isso, eles acabam sofrendo com isso. Em resumo, acaba se jogando o jogo da esquerda, que é o velho jogo das impressões. Eles fazem crer que a pessoa é aquilo ali que eles estão dizendo, ou quer parecer aquilo que não é, e, em consequência, isso aí serve para o bem ou para o mal. E por quererem preservar as suas imagens, os seus apoiadores aí, os eleitores do Bolsonaro, acabam legitimando o discurso da esquerda, e que, ao invés de reagirem ou tomarem alguma providência contra essas propagandas, essas mentiras que eles pregam, as pessoas se calam, as pessoas se omitem para não se incomodar, e aí a esquerda consegue a tão desejada hegemonia em cima do povo. Outra coisa, então, é a opinião pública serve de instrumento de controle social, tanto para unir como para separar. Essa é a finalidade. E no caso aí da Espiral do Silêncio, esse livro que relata esse fato aqui, que é da doutora Elisabeth Neumann, é uma alemã. Esse livro aqui, ele tem 350 páginas, mas eu resumiria tudo que está escrito nesse livro numa simples frase. É uma espiral que aceita as verdades das minorias e silencia as maiorias, conforme está escrito ali em espanhol. Uma espiral de minorias aceptadas e maiorias silenciadas. É assim que as coisas funcionam. Então, meus amigos, esse tema é importantíssimo, porque nós estamos sofrendo muito com isso e estão comprometendo toda a política brasileira e toda a direita. Pessoal, eu pediria a todos que se inscrevessem nesse canal, aqueles que não são inscritos. É muito importante para a gente tornar isso aqui relevante e mais pessoas poderem verem esse assunto e curtir. E vou deixar também no link a literatura que trata desse assunto. Bom, tenho outros livros aqui também que podem ser baixados lá no meu site. Vou deixar o site ali para todos entrarem lá e baixarem o livro que quiserem a respeito aqui, ó, de geralmente cultura, marxismo cultural, nova ordem mundial, livros do Olavo de Carvalho, livros de conservadorismo, livro de o retrato de Oswaldo Peralta, que trata do comunismo aqui no Brasil, do aparelhamento de Estado e etc. O site é esse aqui, pessoal, www.justiçaepolitica.com. Entra lá, escolha o livro e faça download gratuito. Muito obrigado.